Seja bem-vindo, tá começando mais um episódio do Você Pode, esse espaço onde a gente acredita que a inclusão começa no olhar, na escuta e na convivência de verdade. Hoje eu recebo a doutora Leila Fortes, médica fisiatra, especialista em reabilitação de pessoas com deficiência. Ela atua no Hospital das Clínicas da USP e tem uma trajetória dedicada a cuidar de quem precisa reconstruir sua autonomia e seu bem-estar. A gente vai falar sobre a importância do fisiatra, esse profissional que muitas vezes trabalha nos bastidores, mas que é essencial para que as pessoas com deficiência tenham um cuidado integral que respeita cada nuance do processo de reabilitação. Doutora Leila, já conversamos um pouquinho ali, né? Simpaticíssima. E essa profissão, assim, pouco falada, mas de tamanha importância. Como é que surgiu isso na sua vida? Como a fisiatria te deu um brilho aí? Conta um pouquinho da sua história, exato. Prazer, primeiramente, muito obrigada. É uma honra estar aqui. A gente que agradece. Fico muito feliz de ter a oportunidade, né, também de falar da especialidade, que eu acho que é sempre importante divulgar, né, para as pessoas que muitas vezes não sabem que existe essa área da medicina, e até mesmo colegas médicos, né, que às vezes também não têm esse conhecimento, então eu acho que é muito importante, né, sempre que tem a oportunidade de poder falar. Então, obrigada. Para mim, a fisiatria foi um processo, né, de autodescoberta. Quando eu me formei, em 2008, eu não sabia muito bem o que eu queria fazer. Eu gostava de muitas áreas dentro da faculdade. Mas tinha passado... sempre área medicina, sempre saúde ou não? Quando eu terminei a faculdade, né? Eu terminei a faculdade, bom, agora eu sou médica e... O que vai ser, né, de especialidade? Porque todo mundo já vai decidindo, né? Eu quero ortopedia, quero ser cardio, né? Aí tem que fazer clínica primeiro. E eu passei por todos os estágios, gostava praticamente de quase tudo, né? Gostava muito do tratamento clínico do paciente, fiz algumas ligas na faculdade, tive bastante experiência com pacientes com dor na liga de acupuntura, liga de geriatria, eu fiquei 4 anos quase na liga. Então, eu gostava de acompanhar paciente, isso eu sabia, né? Eu sei que eu gostava de ver o paciente muitas vezes e sabia como ele estava evoluindo. Então, isso era o perfil de paciente que eu queria atender. Mas eu não conseguia decidir se ia ser com clínica geral ou se ia ser, né, dentro da neurologia, o que ia ser. E aí, depois que eu me formei, eu fiquei um tempo só trabalhando, né, dando plantões, aquela coisa do recém-formado, ainda não tinha decidido o que eu queria. Então, não cheguei a prestar residência de imediato. E, na época, eu lembro que eu fazia terapia. E foi durante a minha terapia que eu fui entendendo o que eu queria, né, para a minha vida profissional, né? E aí, eu percebi que eram pessoas que precisavam desse cuidado abrangente, porque eu era uma pessoa que tinha esse olhar, né? Eu gostava de entender todos os aspectos do paciente, né? Eu não queria ver, eu só quero ver osso, eu só quero ver coração, eu só quero ver pulmão. Eu queria ver tudo, né? Eu queria saber como estava a família, né? O que estava acontecendo na escola, no trabalho, né? Então, eu falei, não, eu acho que tem que ser uma área que complete nesse aspecto, né? Eu pensava muito na geriatria, inclusive, mas aí faltava alguma coisa e aí... muitos resgates ali dos contatos que eu tive durante a faculdade. Eu não tive contato com a fisiatria na faculdade, mas através da liga de acupuntura, eu lembrei que tinha um fisiatra, né? E aí eu fui atrás de um amigo, do irmão de uma amiga minha, que era fisiatra. E aí ele me deu toda uma explicação, eu falei, é isso. Aí você descobriu. Eu falei, cara, né? Tanto tempo, né? Foram 5 anos depois, eu fui prestar residência, de fato. Também por questões, eu não tinha como, né, me organizar financeiramente para poder estar na residência, que ganha um pouquinho menos. E aí, finalmente, fui fazer a minha especialidade. Porque o fisiatra, ele cuida desde a criança ao idoso. Então, não é igual o geriatra que tem um nicho, vamos dizer assim, um foco. O pediatra. O fisiatra, não. Ele pega desde a criança, o bebê, né? Bebê. E ao idoso. É bem completo, não tem uma restrição, né? Então, assim, bebê, adolescente, homem, mulher, né? Você não tem uma restrição. Você cuida de qualquer paciente que tenha uma deficiência, né? E aí a deficiência ela pode estar presente em qualquer paciente, né? E quem escolhe essa especialidade, eu falo assim, tem uma coisa, independente de religião, mas espiritual, demais. O médico, qualquer médico, é para ajudar. Sim. Né? Mas o fisiatra é
mais do que isso, é que é da deficiência, da reabilitação, é você verdadeiramente cuidar 360. Aqui e físico. Sim. Porque muitas vezes você tem que entrar numa esfera psicológica, também, emocional, familiar. É tudo, né? Sim, inclusive as questões sociais, né? Então, muitas vezes a gente está ali com um paciente que fisicamente ele tá bem, né? Ou não é o grande problema dele, mas ele tem uma barreira social, né? Que tá dificultando, ou uma questão emocional, né? Que tá sendo uma dificuldade. Então, acho que esse querer estar lá também para isso, né? É mais característico do fisiatra, né? Saber que isso faz parte da profissão que a gente escolheu, né? Da especialidade que a gente escolheu. Né? E é curioso, a minha filha fez durante muitos anos tratamento na ACD e a gente não sabia, né? Foi um processo muito difícil pra gente no começo, para entender primeiramente a patologia e depois quais seriam os tratamentos e tudo mais. Então, quando a gente entrou lá na ACD, era uma equipe multidisciplinar, mas muito encabeçada pelo fisiatra. E eu não sabia. Eu ia, na minha santa ignorância, desculpa, doutora, mas eu falei, mas não é ortopedista, né? Então, era muito encabeçada pelo fisiatra. Ali eu fui perceber que, de fato, ele tem esse olhar 360 e que nada encaminha sem o parecer dele, né? A visão dele. Ali eu falei, nossa. Então, e coincidência, minha filha tem até uma consulta com fisiatra também. Mas, assim, tamanho da importância dessa especialidade. Demais, demais. Eu acho que é uma habilidade também que é requerida, né? Porque acho que toda especialidade ela vai selecionando as pessoas por habilidades, né? Então, quem quer fazer cirurgia porque gosta de operar, né? Quem quer fazer geriatria gosta do idoso, pediatria. E eu acho que essa habilidade de circular entre múltiplas pessoas também, estar em equipe, né? Eu acho que assim, o fisiatra tem que curtir trabalhar em equipe, porque a gente não faz nada sozinho, né? Acho que saber lidar, né? Com visões diferentes, saber conciliar, né? Também acho Mas é um grande aprendizado, né? Porque você tá com outras especialidades conectado ali e você tem essa troca e você aprende super, né? É fantástico, é uma coisa que agrega, acho que sempre... acho que o fisiatra, né? Eu, pelo menos, me vejo sempre aprendendo, né? Com os mais integrantes da equipe e com os pacientes também. E com os outros médicos que fazem parte do cuidado, né? Porque você tem que ter essa conversa também. Se o paciente tem um urologista, se tem um clínico, se tem um ortopedista também acompanhando... A gente tem que tá alinhadinho, né? Então, tem que conversar, Às vezes não dá para conversar direto, né? Mas manda um relatório, manda uma cartinha, perguntando opinião. Então, isso no meu dia a dia é extremamente frequente, né? E eu achei legal, porque do convite de vir a fisiatra aqui, né? Falar um pouco sobre isso, porque se fala pouco, né? Então, a gente tem que falar bastante. Esse canal, o pertencimento Você Pode, é justamente para isso. Para as pessoas saberem, aprenderem, quem recorrer, que tipo de tratamento, com quem falar. Então, assim, mais uma vez, obrigada por estar esclarecendo tanta coisa aqui pra gente. Isso é de extrema importância, né? E como a medicina física e de reabilitação, ela contribui para a qualidade de vida, né? Das pessoas com deficiência no dia a dia. Bom, tô te perguntando, mas eu sou prova viva que eu sei o quanto isso é importante na nossa vida. Mas conta um pouquinho. A área da medicina física e reabilitação, a gente vem falando da abrangência, né? E quando a gente fala de qualidade de vida, eu acho que é isso, né? É conseguir abarcar todos esses aspectos que têm um impacto, né, na vida do paciente, né? Seja ajudar em alguma questão física que esteja dificultando, né? Seja pela própria deficiência ou uma outra condição que também pode estar associada, né? As questões emocionais também, se não nos cabe tratar, mas identificar, direcionar, ou acolher o paciente, muitas vezes, né? As questões sociais, né? Então, acho que também identificar essas barreiras, dificuldades, saber... Se a gente não sabe, mais uma vez, orientar que procure, né, assistente social, ou então direcionar os direitos que esse paciente tem. E aí, através dessa composição, né, de identificar as demandas, conseguir direcionar, ou dar as diretas orientações, ou de fato, então, fazer as intervenções, se tiver na nossa alçada, fazê-las, né? Eu acho que isso acaba contribuindo como um todo para o aumento dessa qualidade de vida, né? Eu acho que são
um misto de componentes que a gente porque não observa é um só, né? Nunca, não. É o emocional, porque às vezes a pessoa não tá... Porque eu costumo dizer assim, seja qual tratamento, especialidade, cada paciente é único. Cada paciente responde de uma maneira. E como você colocou, tem fatores financeiros, emocionais, e você tem que ter olhar com a família. Então é um desafio grande juntar tudo isso daí. Não é uma coisa isolada, né? É uma coisa isolada. Então você tem que ter um olhar assim... Macro e qualidade de vida também, ela é um conceito, né? Uma questão que envolve múltiplas coisas. Não é só estar bem fisicamente, né? Não é só estar bem emocionalmente, né? Você tem toda a saúde de vários aspectos, né? Da sua vida. Então, acho que isso impacta na qualidade de vida, né? E para falar em desafio, quais são os principais desafios que você encontra no sistema de saúde mesmo, né? Que para garantir que esse cuidado ele seja acessível. Isso é complicado, né, doutora? Sim. Eu sei que tem instituições, tudo, mas é um desafio grande, né? Ainda, eu acho que vem melhorando, né? Graças a Deus e graças a políticas públicas também, né? E a própria evolução da medicina como um todo. Mas eu acho que ainda falta muito. Eu acho que tem muita a demanda coisa reprimida, né? Que a gente fala como tem gente que precisa e ainda não tem acesso, né? E acaba recebendo um tratamento aquém do que poderia por limitações do sistema, né? Então, hoje em dia, claro, dentro da rede de serviço, tanto público quanto privada, eu acho que os serviços de reabilitação têm crescido, né? Porque é uma necessidade. E a própria OMS, né? A Organização Mundial de Saúde, ela preconiza a presença ali, né? De serviços de reabilitação. Tem metas, né? Que se estabelecem para os países que se alcance determinado número de serviços e de atendimentos, né? Dentro daquela área, para determinado número de habitantes ali. Então, isso é mundialmente pensado, né? Agora, isso é uma Até porque proposta. A população também ficando mais velha, também tem a questão de reabilitação. Porque às vezes você fala assim, é só o deficiente que nasceu assim ou sofreu um acidente. Não! Com a população mais velha, necessita desse cuidado. Os próprios avanços da medicina que permitem que se salve vidas, né? Inclusive, assim, bebês, muitas vezes, a prematuridade, né? Hoje em dia, o nenê nasce... às vezes muito cedinho, né? Ele precisa de uma reabilitação precoce, né? Vítimas de acidente de trânsito, que talvez outrora não tolerassem, né? Ou não sobrevivessem. Com os avanços que a gente tem hoje em dia, essas pessoas sobrevivem, né? Sim. Então, todo o avanço da medicina, e aí você pode ter uma série de consequências para essas pessoas que são sobreviventes, eventualmente, né? De algum evento. E aí, o volume, em geral, né? De pessoas que precisam de cuidados de reabilitação, ele cresce, né? E aí, a demanda também no sistema também aumenta. Eu acredito, como eu falei, né? Que isso está melhorando. A gente tem serviços mais básicos hoje em dia na rede pública, por exemplo, sem pensar nas grandes instituições que já são bem conhecidas, a ACD, a Rede Lúcio Montoro, mas tem os CERs, né? Os Centros Especializados em Reabilitação, são serviços da prefeitura, que tem lentamente se expandido, mas é uma coisa que quando eu me formei fisiatra, tinha pouquíssimos CERs, né? Então eles estão aumentando e colocando fisiatra no CER, que é uma coisa super legal, porque antes até tinha CER, mas não tinha fisiatra no CER. Então, e agora tem. Ai, que bacana! Então isso é bem bacana de ver, né? Algumas turmas de residente que eu acompanhei, na época que eu fui preceptora e depois vice-coordenadora da residência. Então, os residentes mais jovens já assumiram cargos nesses CERs, né? Então, você vê que é algo que está em expansão, né? No posto de saúde, que é uma atenção mais primária, mais básica de cuidado... Não tem, né? Aí já não tem. Eu já observei. É uma é uma coisa mais especialista, né? Do especialista. E o posto preconiza que seja um atendimento mais básico, feito ou por um clínico, ou a princípio médico de família, inclusive, né? Mas alguns postos oferecem serviços de fisioterapia, até de fono, dependendo da situação. Alguns têm avaliação para atendimento de paciente em domicílio, né? Que é o programa Melhor em Casa. Então, tem algumas propostas políticas públicas nesse sentido. E na rede privada, eu acho que também... graças a Deus, também a valorização, né, do médico fisiatra tem aumentado. Então, antes era meio que... Pra quê, né? Por que serve fisiatra? As pessoas não sabiam, né? E agora você vê serviços que
querem que tenha um fisiatra à frente ali do seu serviço de reabilitação, ou que estão em busca de fisiatras para atender na rede, né? Então, pensando aí em hospitais, em convênios, a procura tem aumentado bastante por esses profissionais. Mas né? ainda é algo que tem que melhorar muito, né? Demais. Acho que a gente tá engatinhandinho, assim. Por isso que tem que falar mais. E quando eu falo assim, tem que melhorar muito mais, principalmente na área de saúde, mas o pós... uma escola, o emprego, aí todo o restante, né? Todo o restante tem que melhorar muito. Eu acho que o exemplo mais básico, assim, que você não precisa ir muito longe, é a parte arquitetônica das nossas cidades. Sim, isso porque a gente mora em São Paulo. Acessibilidade, né? Então, assim, até pra gente que não tem nenhuma limitação, às vezes a dificuldade de você locomover é muito difícil. Exatamente. Agora você imagina para um idoso ou alguém com alguma deficiência, seja lá visual ou física, é muito complicado. Então por isso que eu falo, existe uma importância tamanha no início, que é a saúde, de melhorias, mas todo o resto vem junto. Né? Encadeamento. Acessibilidade, inclusão em escolas, trabalho, é todo um fator aí que precisa melhorar muito. Muito. Concordo que... E no Brasil como um todo, aí se a gente for olhar fora, eu falo muito da minha visão de São Paulo, né? Mas se a gente for olhar fora, aí a gente tá... Aí piora no zero, eu diria. Aí piora, é isso que eu tava falando. São Paulo, ainda que temos o privilégio de poder contar com algumas instituições privadas ou não, temos essas condições. Agora, fora de São Paulo, você vê muita gente de fora que vem para São Paulo para poder fazer tratamento. Gente de outros países, tá? Eu já vi pessoas de outros países indo até SD, né? Tem muitas pessoas que vêm de fora para fazer tratamento. Então, assim, São Paulo é um polo realmente que tem essa condição, mas fora é completamente carente. Acho que São Paulo e as grandes capitais, né? E os locais que concentram também universidades, né? Centros formadores, porque aí acabam tendo residência em medicina física e reabilitação. Esses até têm um suporte, né? Mas se você sair um pouco desses grandes centros, ou até em alguns estados, né? Você chega a encontrar estados no Brasil que não tem fisiatra. Eu lembro que teve um censo recentemente, um censo médico que é publicado, e não vou me lembrar agora, mas acho que tem 2 estados que não tem nenhum fisiatra, assim, até hoje. Nossa. Tem um que tem um, assim, sabe? Tipo, na região norte, provavelmente, mas isso tem acesso público, né? Depois dá até pra gente pesquisar. Mas é surpreendente, assim, Puxa vida, tão necessário. E aquilo que a gente falou, não é a deficiência em si. Às vezes você tem uma determinada idade que você vai necessitar, né? Ter o acesso. É o acesso, pelo menos o acesso. São melhorias que a gente precisa cobrar. A gente precisa falar e cobrar, né? Não é verdade? Cabe a nós também. O olhar do fisiatra, ele, como a gente falou, né? Ele é abrangente, eu falo 360. Como equilibrar o aspecto físico, emocional e social nessa prática clínica? É desafio aí também, né? Muito. Eu gosto muito de conversar com o paciente, né? E gosto de conversar, enfim, no geral. Então, para mim, uma dificuldade na minha prática é conseguir colocar tudo isso dentro de uma consulta, né? Porque a consulta depende muito do tempo, né? Depende se você está atendendo uma rede privada, pública, ou se é o seu consultório particular, que aí você fica mais à vontade em relação a tempo. Mas, enfim, tenho para mim que em menos de 1 hora é impossível você coletar no primeiro contato com o paciente. Eu não consigo tirar toda a história, entender o que ele está passando, qual que é a maior dor dele, né? A maior queixa dele, e ainda entender o que está nesse entorno. Fora que tem a família também, às vezes, né? O impacto maior, qual que é a prioridade que a gente tem que elencar ali. Então, por muito tempo, e ainda hoje, eu acho que na minha prática, esse desafio, né? De olhar para essa caixinha de necessidades, né? E escolher por onde eu vou começar, né? Eu acho que esse é o principal ponto. Então, escolher junto com o paciente, na verdade, por onde vamos começar, né? Porque tem muitas coisas para serem olhadas e aos poucos eu fui aprendendo. Primeiro, dar o espaço para o paciente falar, que, né, é aí que vem, a necessidade dele vem a partir daí, né? Que a gente vai captar isso, direcionar a consulta, claro, né? Para poder ir obtendo as informações, mas poder dar tempo também, às vezes, de ter uma segunda consulta para poder fechar ali um plano de tratamento, né? Falar, olha, vamos marcar uma outra para a gente poder terminar de abordar todas essas questões. E, claro,
ao longo do segmento, a gente vai conhecendo melhor o paciente, todo esse contexto e pensando em otimizar as propostas que a gente tinha feito. Mas eu sinto que é importante captar um pouco disso tudo no primeiro contato, porque o que você vai propor, às vezes, vai ser viável ou não, né? Uma medicação. Ele vai ter dinheiro para comprar, né? Aquilo que a gente falou, tem que ter a questão emocional ou financeira. Eu vou pedir para fazer fisioterapia, mas ele consegue sair de casa? Tem escada na casa dele? Quem vai ajudar ele a descer? Né? Então, são muitas informações que eu preciso organizar junto para tomar uma decisão, né? Então, acho que o começo é difícil, né? Cada caso, de novo, cada caso é um caso. Mas acho que junto com o paciente, escolhendo, elencando as prioridades, né? Para poder conciliar todas essas necessidades e juntos a gente ir decidindo qual que vai ser o próximo passo. E o aprendizado, hein? Com cada paciente que entra no consultório, você deve aprender muito, com tantas histórias, tanta superação. Você deve aprender demais, né? É um quebra-cabeças que a gente vai montando para cada paciente, né? Para conseguir chegar num plano e alcançar o nosso objetivo, né? Porque também a gente tem que ter essa visão de planejamento e onde que a gente quer chegar junto com o paciente. Não, e eu falo que é um aprendizado clínico, mas é um aprendizado emocional para a vida que você carrega, né? Demais. É uma profissão muito bonita. E de novo, né? Eu posso falar de carteirinha aqui, o quanto para mim foi importante, o quanto para mim ainda é importante, e eu acredito que vai ser para o resto da nossa vida, né? Esse profissional. Então, hoje ele é inserido tempos em tempos, ele está conosco. Ele está conosco na nossa vida, e eu vejo a importância que tem o acompanhamento de um fisiatra. E isso é importante para dizer para todos que realmente necessitam desse tipo de profissional, com né? certeza. E eu sempre gosto de fazer esse tipo de pergunta de experiências. Você pode compartilhar, eu sei que deve ter, assim, inúmeras, né? Mas você fala pra gente, compartilha com a gente uma marcante de inclusão ou de reabilitação que acompanhou e que mostra a força desse trabalho. Não precisa ser uma, pode vários contar. Passam pela cabeça, né? Eu adoro fazer esse tipo de pergunta, porque é a realidade, né? Então, são 2 casos, né? Um é um moço jovem que teve um acidente, um trauma na medula e ficou tetraplégico, né? E eu conheci ele na fase aguda, ainda na UTI, né? O fisiatra, inclusive, ele atua nas fases, desde a fase lá no comecinho, né? Quando as coisas ainda estão bem iniciais, a gente ainda não sabe nem se o paciente vai acordar ou não, mas tem que começar a prevenir deformidades. Então, já é um primeiro momento de atuação do fisiatra. E foi assim que eu conheci, né, esse paciente. E depois, eu saí desse hospital que eu estava trabalhando, né? E aí, era uma equipe, né? Éramos 3 fisiatras. Aí, eu saí do hospital e aí, o tempo que eu pude acompanhá-lo durante o hospital, a gente viu ele, enfim, acordando, né? Começando a dentro do que ele conseguia naquela condição, né? Mas conseguindo identificar a família, tentando verbalizar, voltando a comer, né? Foram coisinhas pequenininhas que ele foi ganhando, né? Aí eu parei de trabalhar nesse hospital e aí um colega da equipe começou a atendê-lo no Luci Montoro. Aí ele falou, quem tá aqui, né? E aí me mandou aí no paciente. E aí um tempo depois, ele começou a acompanhar comigo em outro hospital, ambulatorialmente, e tava muito melhor, assim. Porque eu lembro que na época meu coração pesava de vê-lo e de não saber se ele teria, né, assim, primeiro se ele ia sobreviver, né, que foi muito sério. E segundo, se ele ia ter um mínimo de qualidade de vida, que era o que a gente queria para ele. Hoje ele tá muito melhor, ele é dependente de cadeira de rodas, né, mas ele, enfim, sai com amigos, vai pra praia, né, cadeira de rodas adaptada, que era uma coisa que ele adorava fazer, né. Ele tem planos, né, ele é muito persistente na reabilitação dele, né? Então, ele ainda disciplinado, que isso ajuda faz muito. Todas as atividades, ele sabe o quanto isso é importante, né? Faça chuva, faça sol. Então, ele me marcou de várias formas, assim, né? Eu lembro que é um caso que foi marcante mesmo. E até hoje, quando a gente se encontra, ele é muito good vibes, assim, ele tem uma energia tão boa. E a gente dá risada junto, conversa, né? Ele faz piada. Então, é um carinho de exemplo, pessoa, né? Maravilhoso. E, né, às vezes você pensa, puxa, podia estar nessa condição totalmente revoltado, deprimido. O que acontece às vezes também, né? E acontece. Totalmente normal e esperado, né?
mas a forma como ele encara as coisas é... Não, vamos lá, o que tem pra hoje, O que né? vai fazer, vamos fazer. Porque eu costumo dizer assim, né? você tem 2 caminhos. Ou você vai por um caminho, você senta, chora, lamenta, e a vida, aí você vai fazer da sua vida algo muito triste e da sua família, ou você vai seguir com o que tem. E aqui da melhor maneira. A partir de agora, né? A partir de agora, eu vou fazer o que tem dá que pra ser fazer? melhor. Isso. Eu acho que isso o fisiatra ajuda muito a orientar, né? Porque a pessoa, dependendo do que acontece com ela, e até mesmo se não for algo grave, mas você pensa uma dor, né? Um processo de algum desconforto mais crônico que a pessoa tenha, ela não consegue lidar e não consegue sair daquilo, né? Porque ela não tem as ferramentas e não estudou para isso. Exato. Enfim, a gente procura um médico porque ele vai te consultar e te orientar, né? E aí o fisiatra exatamente é isso, né? Vai falar para você, olha, você tem esse potencial, vamos trabalhar dessa forma, vamos estabelecer um plano para conseguir chegar onde você quer chegar, ou talvez a gente não chegue ali, mas vamos até ver onde vai dar, né? E acho que essa conversa, né, com o paciente, mostrar para ele que tem coisas para ser feitas, né? Eu gosto que o fisiatra nunca vai ter um paciente que você vai olhar e falar, não tem o que fazer. Não tem mais nada. A gente sempre vai achar alguma coisa que precisa ser feita. Tá. Isso é. E o outro caso? Você falou que eram 2 casos. E aí, outro caso é também de um rapaz, mas já um pouco mais da minha idade, assim. E que teve uma lesão, não foi tão séria, mas também uma lesão na medula. E ele passou por uma fase muito importante de ele se reconectar com o corpo dele, porque as mudanças, ele não parou de andar, né, mas ele teve várias mudanças de força, de sensibilidade, ele teve alterações no controle da urina, das fezes, então a forma como ele sentia que ele tinha que ir ao banheiro, né, ou que ele estava com alguma dor, tudo era diferente, né, e ele foi um paciente muito atento, né, ao corpo dele, então eu falo reconectar mesmo, né, porque o corpo dele mudou e ele conseguiu fazer desse processo uma coisa de um grande aprendizado, né, e ele foi superando cada fase, foi fazendo a reabilitação também, a gente conseguiu controlar a dor, que era uma coisa que incomodava ele, o manejo todo aí da questão, né, da bexiga, do intestino, ele ganhou força, ele fez todo esse processo aí com muito afinco também, né? Muito perseverante, apesar de ter as ansiedades e as angústias pertinentes, que eu acho que também isso faz total parte. Que tem altos e baixos, faz parte do processo. Não tem como, né? A pessoa tá passando ali por um turbilhão de emoções. E hoje ele voltou a trabalhar. Ele teve uma filhinha. É muito fofo. E ele faz atividade física, né? Dentro das limitações dele, mas ele vai pra academia, faz uma caminhadinha ali, que ele tem uma dificuldade, né? Então, algumas coisas ele não voltou a fazer, mas outras coisas ele tá totalmente ressignificou funcional. A vida dele. Ressignificou, né? Tá com a família dele, quer curtir a filha dele, tá trabalhando, tem planos também pro futuro. É fantástico. Assim, isso é aí onde eu falo, você aprende a parte clínica, mas você aprende como ser humano. Né? E é gostoso porque, assim, como eu falei, né? Todos eles têm uma historinha, né? É um ponto de... emocionante mesmo, né? Você acompanhar que isso e ver acontecer. Tem os desafios, mas tem as coisas boas também, né? Muito. Eu vou encerrar. Claro. Sempre essa parte é a pior, né? Encerrar. Mas qual a sua mensagem para as famílias e os pacientes que estão iniciando, né, nessa jornada de reabilitação? Porque, como a gente falou, não é fácil, tem os altos e baixos, mas eu acho que o começo é o complicado. Então, assim, qual que é a mensagem que você deixa aqui? Eu acho que um dia de cada vez, né? Pensar nas possibilidades, né? O que é possível acontecer. Se preparar também para coisas difíceis, né? Então, saber que vai ter coisas que podem ser mais complexas, que talvez não saiam conforme o planejado, mas esperar o melhor, né? Acho que não perder essa expectativa de que vai alcançar, né? De que aquele objetivo, né? Que você tem ali no final, você tem metas pelo caminho para alcançar, né? Então, cada meta é uma conquista, né? Acho que não desmerecer as pequenas conquistas, né? Entender que algo que está longe ali, talvez longe, mas se você colocar as metas, né, pequenas metas para ir alcançando,
você vai passo a passo chegando mais perto do seu objetivo final, né? Então, acho que pensar em pequenas metas, cada dia de uma vez, não perder a esperança. Ah, que bacana. E é assim que eu vivo. Dia a dia. Obrigada, viu, doutora, por tanto esclarecimento, tanta paixão aí no seu olhar pela sua profissão. Isso é bacana e ajuda a gente a cada momento passar por situações complicadas, né? Com certeza. Doutora Leira, muito obrigada por compartilhar seu conhecimento e por mostrar a importância desse olhar integral na vida de quem convive com limitações. Esse episódio reforça que a reabilitação não é só técnica, é também humanidade, pertencimento e possibilidade. Se você acredita nesse cuidado mais completo, compartilhe esse episódio e ajuda a espalhar essa mensagem tão bacana. Obrigada por acompanhar o Você Pode e a gente se vê na próxima semana.